Está surgindo um novo líder no Morro do Pau da Bandeira. Pois bem, acredite se quiser, o Bragantino é o novo líder da Série A. Venceu hoje do Vasco São Januário por 2-0, gols de Isidro Pita e uma assistência dele, inclusive, e um gol de Guilherme Santos. O Bragantino vence 2-0 lá em São Januário e nesse momento tem 23 pontos conquistados, abrindo ali uma diferença de 1 ponto para o Palmeiras, 2 pontos para o Flamengo, 3 pontos para o Cruzeiro. Obviamente o Bragantino com um jogo a mais, porque toda essa galera ainda vai jogar na rodada. Péssimo resultado para o Vasco, bom resultado para quem briga para não cair, né? O Fortaleza, o Vitória, o Santos, o Juventude, achou uma maravilha essa vitória do Bragantino lá em São Januário. Detalhe que antes de começar o campeonato, todo mundo projetava o Bragantino brigando para não cair. Pela razão óbvia, pelo elenco que tem e pela bola que jogava 2, 3 meses atrás. Começa a Série A e o Bragantino começa a emplacar uma ótima sequência de resultados. Fora de casa, o time tem uma ótima campanha, se a gente for parar para analisar. É o terceiro melhor visitante da competição, com 3 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota. A derrota aconteceu contra o Fluminense, mas de resto, venceu do Sport na Ilha do Retiro, venceu do Santos na Vila Belmiro, venceu do Vasco em São Januário. Verdade, que foram contra times que brigam para não cair. Mas ainda assim o Bragantino carimbou, velho, os 3 pontos contra essa galera. Uma galerona aí, que tá ali na parte de cima da tabela, não vai conseguir ter toda essa sequência nesses primeiros 5 jogos. Não vai, é óbvio que não vai. Nunca é fácil vencer em São Januário. Tá sendo fácil vencer do Sport, infelizmente, ultimamente. Mas paciência. Bom, detalhe aqui rapidamente, tá, gente? O Vasco pode entrar na zona do rebaixamento nessa rodada? Pode. Se o Fortaleza pontuar contra o Flamengo no Maracanã, e se o Vitória, por exemplo, ganhar do Corinthians na Neoquímica Arena, e o Santos o Santos ganhar nessa rodada contra o Botafogo. Não é um cenário provável, não acho que o Fortaleza pontua contra o Flamengo no Maracanã, não acho que o Vitória ganha do Corinthians na Neoquímica Arena, então a tendência é que o Vasco não entre na zona do rebaixamento nessa rodada, mas tá flertando. Tá flertando. E com o Fernando Diniz, meu amigo, já digo para vocês vascaínos, ele vai afundar vocês nessa briga para não cair. Mas óbvio, aguardar. Seguinte, Bahia venceu do São Paulo por 2-1 na Fonte Nova, vitória justíssima, merecidíssima, perdeu vários e vários gols. É impressionante como o Bahia ele se sabota, entre aspas, durante o próprio jogo. É um time que tem um grande volume de oportunidades, é um time que cria muitas chances durante a partida, mas desperdiça muitas oportunidades. E permite o adversário achar um golzinho ali, começar a crescer no jogo, empatar e até virar o jogo contra o próprio Bahia. Mesmo o Bahia fazendo um jogo melhor, mais equilibrado, mais consistente ofensivamente, é um time que permite que a desgraça aconteça, porque ele não mata o jogo o mais rápido possível. Enfim, vamos passar aqui a análise geral da partida, mas antes disso, das 2 partidas, tá? Mas antes disso, olha esse vídeo do Twitter, cara. Eu acabei de ver, eu tava publicando Vasco, olha esse vídeo que é, cara, sensacional. Isso traduz muito o que foi o Bragantino no segundo tempo. Escutem o que o torcedor do Vasco tá falando e observem a roda que o Vasco estava lá em São Januário. Mais um dia normal em São Januário. Estádio cheio, mas normal, ninguém canta, pô. Sabe por que não tem condição esse time aqui? Esse time aqui, não só esses, outros times, estão tirando a força do torcedor. O torcedor não consegue mais, o torcedor não aguenta mais. O torcedor não tem mais fôlego pra cantar na arquibancada, tá entendendo? Esse time aqui, ó, é medíocre. Esses jogadores são medíocres, tá entendendo? Todos eles são medíocres, todos. Seus antepassados são medíocres. Os últimos anos são medíocres. E o Bragantino rodando a bola, esfriando o jogo, deixando a torcida do Vasco calada e os jogadores do Vasco sem reação. E roda a bola, e roda a bola, e roda a bola, e roda a bola. Cara, dos 25 minutos do segundo tempo até os 50 do segundo tempo, o Bragantino teve o controle total e absoluto da partida. Não teve muita posse de bola, não finalizou muitas bolas na barra, mas achou os gols rápido, se retrancou lá atrás, segurou o 2-0 no primeiro tempo, voltou para o segundo tempo ainda mais retrancado, mas depois dos 20 e 25 o time foi se soltando, depois das alterações do treinador, foi rodando a bola no meio campo e o Vasco ficou na roda, cara. Ninguém aguenta mais, ó. Aqui, ó, tá lá a Força Jovem lá, ninguém consegue cantar, todo mundo quieto, bandeirão parado, olha lá, a Ira ali, todo mundo, ninguém aguenta, cara. Acabou, cara, isso aqui acabou. Entendeu? Obrigado, presidente, obrigado a todo mundo envolvido aí, os presidentes anteriores, todo mundo. Mais um dia normal. Meu amigo, tromba, Vasco flertando ali com o perigo da zona do rebaixamento. Bom, gente, vamos passar aqui a análise primeiro do jogo do Bahia, depois a análise do jogo do Vasco e os gols da partida também. Antes disso, recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas, mais uma vez entrando em ação. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar a sua mercadoria em 2025.
Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Vamos lá, gente. Em tela aqui para vocês, quantas chances claras de gols o Bahia criou até o momento na Série A. 27 chances claras o Bahia criou nessa temporada até o momento. É aquela chance cristalina, cara a cara com o goleiro. O Bahia é o segundo time que mais criou chances claras. Só atrás do Flamengo, uma chance a menos ali criada na competição até agora. Beleza. Quantas chances claras o Bahia desperdiçou? 18. O Bahia é o segundo time que mais cria na Série A e é o primeiro que mais desperdiça a oportunidade. E esse é o reflexo do Bahia não só na Série A, mas também na Libertadores. O Bahia foi eliminado na Libertadores por também ser cabaço na competição, sendo bem sincero. Perdia muitas oportunidades e deixava o adversário vivo. O Bahia faz 1-0 contra o Nacional do Uruguai, tinha um volume, tinha um controle da partida de certo modo, não faz 2-0, não mata o jogo, permite o Nacional do Uruguai crescer, o Nacional empata, vira, faz 3-1. Porra, contra o Inter, na Fonte Nova, o Bahia faz 1-0, controle da partida, jogando mais, tendo mais volume de jogo, fazendo um ótimo jogo na Fonte Nova. Não mata o jogo. O Inter vai lá, acha uma bola, empata a partida. Por isso que o Bahia está eliminado da Libertadores. E por isso que o Bahia não está mais bem classificado na Série A. E por isso que o ataque do Bahia, estatisticamente falando, tá mal, entre aspas. O Bahia tem 11 gols marcados em 11 jogos, média de 1 gol por partida. E o Bahia é o segundo time que mais cria chances claras na Série A. O Bahia tem um ataque pior do que o Ceará, estatisticamente falando, porque o Ceará tem 2 jogos a menos do que o Bahia. Gente, o Ceará tem um elenco limitadíssimo. E o Bahia tem um elenco vasto. Tem o Willian José hoje que jogou muita bola. Tem o Caio Oliveira que cria muitas oportunidades. Caio Alexandre hoje comeu a bola. Para mim foi o melhor em campo, inclusive. Tem o Jean Lucas também que cria muitas oportunidades, seja atacando espaço, seja com passe ou com a finalização de fora da grande área. Tem o Eric Puga que cria muitas oportunidades também na ponta esquerda. Tem o Ademir na ponta direita. Até o Lúcio que tá num marasmo aí, tá 17 jogos sem saber o que é fazer um gol. Ainda assim não é um centroavante de todo ruim. Hoje é um bancário do Bahia, mas é um banco interessante sim. Cara, o Bahia tem um elenco vasto de possibilidades para ter feito muito mais gols do que só 11. O ataque do Bahia é muito pior do que o ataque do Mirassol, pô, que tem Edson Carioca, Fabrício Daniel e Yuri Castilho. E isso não é um reflexo de um time que cria pouco. É um time que perde muitas oportunidades mais uma vez. Eu tô batendo muito nessa tecla porque hoje o enredo de São Paulo e Bahia, lá na Fonte Nova, foi a mesma coisa, foi o reflexo do Bahia na temporada. O São Paulo tinha vários desfalques. Lucas não pôde jogar lesionado, Oscar lesionado, Caleri lesionado, Alisson suspenso, cara, André Silva não pôde jogar. O São Paulo teve vários desfalques, uns 7, 8 desfalques importantes. E aí o São Paulo foi com o time ali meio que esfacelado, principalmente do meio para frente. Tinha o Sabino na zaga, tinha o Arboleda, tinha Rafael no gol, tinha o Cédric Soares, tinha o Enzo Dias, beleza, mas na média ainda assim era o São Paulo mais fragilizado. Luciano jogando como camisa 10, que até fez um bom jogo hoje sim, Luciano. Para mim foi o melhor em campo do São Paulo na partida. Mas era o São Paulo fragilizado. E aí o Bahia tinha que amassar o São Paulo, tinha a obrigação de vencer a partida e fez tudo isso. Mas mais uma vez, se aproveitasse mais as chances, nem sofreria o risco do empate. Porque o Bahia quase que sofreu um empate ainda na reta final do segundo tempo. Faz 2-0, poderia ter feito 3-0, toma um gol num vacilo no pênalti de Jean Lucas e quase que sofreu um empate. Numa cabeça de Arboleda, a bola raspa a trave. E seria maluco demais, porque o Bahia teve volume para fazer um 3-0 no São Paulo, ou um 3-1 pelo menos. Mas terminou no 2-1. Outra estatística, eu tô sendo muito hoje pontual em informação, né? E não muito na análise do que foi a partida exatamente. Mas outra estatística interessante. Foi dito no finalzinho da transmissão que o Bahia venceu todos os jogos da Série A por 1 gol de diferença. É mais uma vez o reflexo de um time que cria muito, mas perde muito. Por isso que só fica ali no 1-0, 2-1, 1-0, 1-0, 1-0, 2-1. É isso. Bom, vamos lá. Simbora. Passar aqui para os melhores momentos que até o próprio perfil do Brasileirão clipou. Apesar do Bahia estar pressionando, marcando pressão, roubando bola no campo de ataque, tendo volume de jogo, a primeira chance clara de gol criada foi do São Paulo, com a belíssima jogada de Luciano em transição e Ryan finalizou a bola para fora. Chance desperdiçada do São Paulo aos 18 minutos do primeiro tempo.
Foi a primeira vez que o São Paulo passou do meio-campo, tá? Primeira vez na partida. E o Bahia estava muito melhor. E a partir daí o Bahia vai se impondo ainda mais no jogo e vai criando boas oportunidades. Essa finalização de William José, que Rafael faz uma defesaça. Ó, pum, toma, finalização. Essa bola pegaria no travessão e entraria, muito provavelmente, tá? Teve gol perdido de Ademir, no cruzamento da direita, que ele cabeceia mal. Essa foi a de William José. Antes disso, teve um cruzamento de Caio Alexandre da direita, com a perna esquerda, e Ademir, dentro da grande área, finalizou fraco a bola no gol, e o Rafael consegue fazer uma boa defesa. Depois daí, aí tem a falta de William José, tem a cabeçada de William José para uma defesaça de Rafael, e tem um gol perdido de Jean Lucas. Na pequena área ele finaliza, a bola bate na trave. E no rebote, Eric Puga finaliza, a bola raspa a trave. Então assim, era um Bahia com muito mais volume nesse primeiro tempo, já merecendo ter aberto o placar. E abre o placar nessa roubada de Puga no segundo tempo, já tá no início do segundo tempo. Ele recupera a bola, corta para dentro, tabela com Jean Lucas, recebe o passe aqui de volta e chuta. Ele simplesmente chutou na grande área, tá, gente? Eu vou ver aqui no que é que vai dar. E o chutamento dele deu certo, porque o William José estava bem posicionado, com fara de gol, finalizou de cabeça para fazer 1-0 para o Bahia. Para mim foi a melhor partida de William José na temporada, tá? Porque além dos 2 gols que ele marcou e foi muito decisivo, tecnicamente foi muito bem. Nessa cobrança de falta que Rafael teve que fazer uma defesaça, na cabeçada dele no canto que Rafael teve que fazer outra defesaça, no tapinha que ele dá para Ademir no segundo tempo ficar no mano a mano com a Arboleda, mas aí ele corta para dentro, penteia a bola e não consegue achar a finalização. Então assim, o William José nesse jogo com nível de dificuldade um pouco maior do que é um Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e tal, Copa do Brasil em fases iniciais, para mim, de nível maior, tá? Não tô falando, pegou a Juazeirense, não, pô, nível maior. Para mim foi a melhor atuação de William José. Jogou muita bola hoje e com certeza a Lúcio hoje é um banco mesmo. Em alguns momentos alternou, né? William José é Lúcio, William José é Lúcio. Agora é William José muito mais centroavante do que Lúcio nessa temporada no momento, tá? Bom, o William José faz 1-0 pro Bahia no cruzamento de Eric Puga, ó, e mais uma vez, Puga recebe o passe de Caio Alexandre, dribla Rafael e com a perna esquerda finalizar a bola para fora. É o reflexo do Bahia na temporada, um time perdedor de gols. E, assim, eu tô batendo muito nessa tecla, mas ao mesmo tempo eu tô parabenizando a boa atuação do Bahia. Hoje foi mais um bom jogo do Bahia e mereceu muito vencer o jogo. Kaique entra no segundo tempo e sempre entra sendo produtivo. Recebe o passe dentro da grande área, rabisca, corta Sabino, não lembro agora qual era o outro volante do São Paulo, e sofre o pênalti. O William José bate, deslocando o Rafael, bola para o lado, goleiro para o outro, 2-0 Bahia. Praticamente liquidando o jogo, mas o Bahia consegue se complicar na partida. E foi pênalti sim de Jean Lucas em Lucas Ferreira. Com a perna direita, com o pé direito, Jean Lucas ele atinge a perna direita de Lucas Ferreira e faz a alavanca. No ao vivo não deu para perceber, mas olhando pela câmera no VAR, foi pênalti, ponto. Luciano bate, faz 2-1 para o Bahia, terminando o jogo lá na Fonte Nova. No final das contas, resultado justo, merecido. O Bahia teve mais chances claras criadas, como vocês viram. Teve maior volume, maior controle da partida na maior parte do tempo, mas quase sofreu um empate ainda na reta final do segundo tempo. São Paulo diminuiu. Cravei o placar, tá? Cravei o placar, falei que seria 2-1 e acabou sendo. Régua passada no Bahia, a gente passou basicamente uns 40, 45 minutos na live debatendo um pouco mais do que foi Bahia e São Paulo. Quem não acompanhou, tá aí na live que a gente acabou de fazer, inclusive, tá? Mais uma vez, melhores em campo. Caio Alexandre, para mim o melhor. Depois vem o William José, bem próximo de Caio Alexandre. Então eu quero colocar o William José como melhor em campo pelos 2 gols. Coloca também. Tá de bom tamanho. E depois, aí tu coloca o Eric Puga, que fez uma boa partida assim, Jean Lucas, que fez um bom jogo, Everton Ribeiro, como de costume, vem jogando bem. Então, beleza, na média o Bahia foi bem na partida, fez um ótimo jogo, mereceu vencer a partida, tá? Vasco. Agora vamos pro Vasco, agora vamos pra crise, meus amigos. Não é mole não. Vamos pegar aqui, logo, o primeiro gol do Bragantino, que sai com 1 minuto de jogo. Sim. É cruel tu tomar um gol com 1 minuto também, né, irmão? Porque, assim, o adversário às vezes vai com estratégia para São Januário e, pum, achou um gol. E a partir do momento que ele acha um gol, ele vai se fechar todinho no campo de defesa e para tu transpor a barreira de um time confiante que tá voando na temporada, tá bem na Copa do Brasil, meteu 6-0 no Criciúma, tá bem na Série A, nesse momento é o líder da competição, é difícil tu tirar esse 1-0. É muito difícil.
o enredo do jogo vai mudar bastante. E o Bragantino se retrancou todinho depois do gol marcado com o Guilherme no início do primeiro tempo. 1 minuto de jogo, 1-0 Bragantino. Bragantino recua as linhas, joga em transição para buscar o 2-0 e conseguiu fazer o 2-0. Se você analisar para a estatística do jogo, é meio bizarro isso aqui, tá? Olha essa estatística aqui. O Bragantino teve 4 finalizações na partida, uma chance clara. O Vasco teve 20 finalizações no jogo, 5 vezes mais do que o Bragantino, 3 chances claras. Resultado final, 2-0 Bragantino. Então significa que o Vasco amassou o Bragantino e merecia muito vencer o jogo, porque teve muito mais finalizações, teve maior volume de jogo, teve 67% de posse de bola? Não, nada disso. Beleza, o Vasco deveria achar um golzinho ali. Se não fosse uma bola na trave, se não fosse o gol perdido de Ryan, que Cleiton fez uma defesa, uma boa defesa por sinal, mas Ryan também chutou muito em cima dele. Mas assim, na média, o Vasco chegava muito em bolas alçadas na grande área. Era bola na direita, cruzamento de Paulo Henrique, para ver se Verratti achava alguma bola ali desviada de cabeça. Bola na esquerda, bola em Piton ou em Nuno Moreira, cruzamento na grande área, e vamos ver se Verratti vai achar uma cabeçada ou na infiltração de algum volante do Vasco, sei lá, na chegada de um Jair da vida, ou na chegada de Ryan da ponta direita da ponta direita para dentro, como um falso 9, no cruzamento vindo da esquerda para ver se ele achava. Véi, era muitas bolas alçadas na grande área, tá? O Vasco não fez um grande jogo, apesar de a estatística parecer ser algo avassalador do Vasco na partida, parece que o Vasco dominou o Bragantino, nada disso, tá? Mas ainda assim, mais uma vez, teve volume para pelo menos achar 1 ou 2 gols. Só que o Bragantino estava na noite mágica de eficiência, sim, basicamente quando chegou, guardou, principalmente no primeiro tempo, e o segundo gol do Bragantino sai aos 33 minutos do primeiro tempo ainda, tá? Num cruzamento vindo da direita, Isidro Pita domina no peito e finaliza de primeira, fazendo 2-0 para o Bragantino lá em São Januário. Líquido na partida, 2-0, mais uma vez. Se para tirar 1-0 do Bragantino já é difícil, pela ótima fase que o time vive, confiança, todo o contexto, imagina 2-0. Esquece, tu não vai tirar. E no segundo tempo, e jogada com estrela de pé em pé, né? Pum, inversão de bola aqui da esquerda para a direita, jogada vencendo com estrela para a direita, com o Vinicinho. Ele espera, cruza, Pita domina e pum, toma, 2-0 Bragantino em São Januário. Segundo tempo, mais uma vez o Vasco chegou, tá? No primeiro tempo ainda com o Verratti, cabeçada perigosa, Cleiton fazendo defesa, bola na trave, o Vasco foi criando ali oportunidades no abafa, mas não era uma oportunidade com jogadas de triangulação, com envolvimento, e o Vasco estava colocando o Bragantino na roda, não. Era o abafa, é a pressão, tem que ganhar o jogo, vai todo mundo pro ataque no desespero, e bola só na área, era isso. Segundo tempo, o Vasco não fez quase que nada, o Bragantino se retrancou ainda mais no segundo tempo, marcou bem a equipe do Vasco, e a partir do minuto 20, 25, cara, o Bragantino, que não conseguia reter a posse, conseguiu reter e colocar o Vasco na roda, com a maior tranquilidade do mundo. O técnico do Bragantino coloca 3 volantes no segundo tempo, né? Coloca o Fabinho ali no meio campo, colocou o Matheus Fernandes, e cara, como o Bragantino melhorou. O Bragantino não conseguia reter a posse. O Bragantino não estava confortável na partida. Apesar de estar vencendo por 2-0, o Vasco estava ali incomodando. Mas depois que ele coloca 2 volantes e o Bragantino fica com 3 volantes na partida, controle total e absoluto do jogo. O Vasco chegava em uma ou outra bola em cruzamento na grande área, mas na média o Bragantino marcou muito bem e distribuía muito bem o jogo, saía da pressão muito bem, assim, um bom jogo do Bragantino na média, tá? E de muita eficiência, né, cara? Não tem pra onde. O Bragantino vem fazendo jogos de extrema eficiência nessa Série A e de um time bem disposto taticamente também. Time bem entrosadinho, bem encaixado, tá fazendo uma ótima Série A. Bom, é esse o resumão, tá? Alô Sport, vamos ganhar amanhã, né? O Vasco acabou de apanhar, pô. Já começou boa a rodada, entre aspas, né? Pô, vamos ganhar amanhã do Mirassol pra ter algum sinal de esperança, dar algum sinal de vida pro torcedor, porque tá difícil, tá foda, irmão. Bom, é isso, gente. Abraço pra todos vocês. Estamos de volta mais tarde em vídeo. Valeu, tamo junto.